Hello, everyone. Welcome to our podcast SDBI. Hoje aqui, só dando um spoiler para vocês, com um tutor de professores, que foi meu tutor, né? Então já fiquem aí curiosos para saber quem não é o Sérgio, né? Que toda vez que eu falo de tutor, o pessoal já lembra do Sérgio, mas é um tutor, um amigo muito querido, me ajudou muito durante a minha trajetória como professora, assistindo as minhas aulas, dando feedback, me corrigindo, me incentivando e falando, não, Sá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E foi uma parceria que sempre deu muito certo, então eu queria agradecer desde já a presença do Rodrigo. Oi, Sá, muito obrigado pelo convite. Que alegria ter você aqui comigo, Rô, você não sabe. Não, o prazer é todo meu. É muito bom a gente rever alunos queridos, né? E Sim. a gente teve um período estudando juntos, né? E sempre colaborando, e é ótimo poder conversar com você de novo. Viu só que legal, galera? Vocês vão ver aqui como que a aluna está se sentindo como professor hoje, né? Eu tô sempre do lado oposto, sempre de professora, então hoje estou aqui como meu professor. Às vezes é bom mudar, né? É bom mudar. E a gente tá sempre estudando, né, Rô? Nunca concordo. para. O professor tá sempre nesse desenvolvimento eterno. Exatamente. Eu acho que é uma das características do bom professor, né? Nunca parar de estudar e continuar se desenvolvendo. Eu acho que é fundamental, né? Com certeza. Vou ler para vocês então um pouquinho sobre o Rodrigo, a bio dele. Também para quem estiver interessado em saber um pouco mais da experiência do Rodrigo, do que ele faz com os professores. Então hoje, claro que nosso tópico vai ser mais voltado para você, aluno final, mas o Rodrigo também atende professores, equipe de professores, então vai ser muito legal vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele. Então ele nasceu em São Carlos, que foi novidade para mim, acabei de comentar, e está na área de educação desde 2006 como professor da língua inglesa. Ele também é tutor do CELTP e formador de professores. Além de trabalhar para escolas renomadas no estado de São Paulo, eu conheço várias onde ele já trabalhou, tanto como professor e coordenador. E também é examinador de Cambridge, então ele faz os testes orais, aquelas provas tão temidas de Cambridge, de proficiência, assim como tem várias certificações da própria Cambridge, né, como o C2, o antigo CPI, CELTA, e mais recente o Train the Trainer, olha que legal. 2019, né? E também é formado em letras, assim como eu e a maioria dos professores, né, de língua inglesa aqui no Brasil. Em 2017, ele fundou a Out of the Box, que é a empresa que o Rodrigo hoje em dia conduz. Ele é o co-founder, diretor acadêmico e também professor. E em parceria com a sua esposa, Fernanda, eles atacam diversas frentes, né, nessa área do ensino. E também treinam professores, alunos finais, preparação para os exames de Cambridge de proficiência. E justamente é esse o tópico que nós vamos trazer hoje. Essas provas difíceis, temidas, caras, né? Não podemos deixar de dizer. Muito desafiadoras. Muitas desafiadoras, porque elas são caras. Ninguém quer falhar, porque não tem que pagar de novo, além da frustração. Exatamente. Tem a frustração e tem todo E tem preparo, todo o dólar, né? A conversão, que não é fácil. Hoje em dia os exames estão um pouquinho mais salgados, né? Sim, acho que nos últimos anos por conta do dólar, do com dólar, certeza. com certeza. E vamos começar pelos mais comuns, Rô. Se você tivesse que classificar ali, por exemplo, quais seriam os principais testes que os alunos te procuram para prestar? Eu acho que é importante... Bom, nos últimos anos, né? Desde 2016, quando a gente começou a trabalhar com preparação de exames. Eu trabalho com preparação de exames desde 2012, né? Desde a época mais ou menos que eu estava fazendo o meu CELTA. O CELTA é um curso para formação de professores, né? E naquela época eu tive meu primeiro contato com preparação para exames, né? Eu estava trabalhando na cultura inglesa, que é uma escola bem tradicional aqui, todo mundo conhece. E lá eles têm um foco bastante em preparação de exames também. Na época, eu comecei a trabalhar com níveis avançados, mas nos últimos anos a procura tem sido muito clara, assim, muito evidente para exames de nível intermediário superior, que é o que a gente chama hoje em dia de B2 First, que é o antigo FCE, né? É um exame que, embora hoje em dia seja muito procurado por professores de inglês, os exames de Cambridge, no geral, são direcionados para o público em geral, para adolescentes, para adultos e também para crianças em uma diversidade de níveis e faixa etária também, né? Tem
muitas Sim. faixas etárias, muitos níveis que Cambridge oferece, mas hoje em dia eu acho que é o mais procurado pelo fato de abrir diversas portas, né, acadêmicas e profissionais no exterior. Que muita gente aqui no Brasil acaba querendo tirar essas certificações para poder ter uma oportunidade lá fora, né? E qual que seria a diferença principal, por exemplo, dessa certificação para as famosas TOEFL, IELTS e... É bem interessante pensar, né, nessa gama de opções que a gente tem, porque no Brasil hoje você tem diversos tipos de público procurando exames de proficiência. Então, por exemplo, um TOEIC, que é um exame que vai testar a compreensão auditiva e a compreensão de leitura do candidato, ele é muito procurado por empresas, por multinacionais, por gente que está inserida no meio business mesmo, para poder realmente medir o nível de inglês do colaborador, né? E é um exame tecnicamente acessível, financeiramente, tecnicamente fácil de fazer. Hoje você tem uma variedade de versões, inclusive versões online, remotas desses exames, que podem ser feitos em casa ou Legal. até dentro da empresa. Então, o TOEIC, por exemplo, ele é focado no mundo mais business. Aí você tem o TOEFL, que é procurado por muitos adolescentes, pais de adolescentes no final do ensino médio, já buscando intercâmbio, buscando oportunidades em universidades nos Estados Unidos. Então, eles vão buscar o TOEFL, porque os adolescentes, né, os filhos deles, precisam provar níveis de inglês para estudar fora. Você também tem o IELTS, que é muito, muito procurado para quem quer fazer intercâmbio, quer morar no Canadá, na Austrália, Migração, no Reino Unido, né? migração mesmo. E também, né, na verdade, o IELTS ele tem duas versões e, enfim, esses tipos de exames, eles acabam se tornando, de certa forma, ingressos, se tornam tickets, né, para as pessoas Sim. poderem fazer intercâmbios, ter experiências de estudo ou experiências profissionais no exterior. E uma das perguntas que eu mais tenho dentro da sala de aula com os meus alunos é essa questão: quais deles eu devo fazer? Devo fazer uma certificação de Cambridge, por exemplo, um B2 First ou um C2, ou devo prestar o IELTS, o TOEFL e etc. E é uma coisa que eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas que o IELTS e o TOEFL, e acredito que o TOEIC também, eles expiram. Eles expiram, eles têm uma validade de 2 anos. 2 anos, galera. Então, para quem não sabe aqui, tá pensando em se preparar para o TOEFL, se prepare, porque se você não usar ele em 2 anos, você vai ter que refazer. Vai ter que refazer. Na verdade, acontece muito. Acontece. As pessoas que escolhem esses exames como porta de entrada para experiências lá fora, elas sabem que, de repente, se alguma coisa der errado com o processo de imigração ou com a entrevista de emprego, ocasionalmente vai ter que fazer o exame de novo. Se passarem 2 anos, né? Se expirar. se expirar. Então, o planejamento ali é tudo. Com certeza. Porque, então, se você já sabe que você vai imigrar, você quer ter essa experiência lá fora. Então, esse processo todo vai ter que acontecer em 2 anos para você não perder o seu exame. Diferentemente dos de Cambridge. Mas, na verdade, eu acho que planejamento é palavra-chave para qualquer tipo de experiência com preparação de exames, né? Quando você busca ter uma certificação internacional para provar o seu nível de inglês, tem muitos fatores envolvidos e com certeza não é só saber fazer a prova, né? Tem que realmente estar com o inglês bem afiado. E qual seria a diferença da aula em si? Então, por exemplo, eu sou uma aluna, quero contratar ali um curso de preparatório para o B2 First, vamos pensar esse mais comum que você mencionou. O que ela tem de diferente para uma aula regular de inglês, num curso tradicional, no General English, por exemplo? Acho que é interessante mencionar que existem algumas variáveis, né, quando a gente pensa em sala de aula. Porque quando a gente trabalha com alunos individuais, a gente vai sempre prezar pela individualização, pela personalização, trabalhar realmente com o objetivo daquele aluno, o que aquele aluno está buscando, né? Então, se aquele aluno, por exemplo, tiver alguma dificuldade com escrita ou com leitura, o curso vai focar naquilo. Mas quando a gente está falando de algo um pouco mais geral, quando estamos falando de aulas em turmas,
os exames, né, a preparação para os exames também vai trabalhar com a parte linguística, né? Da mesma forma que aulas de inglês geral vão trabalhar com o desenvolvimento linguístico do aluno, as aulas de preparação também vão trabalhar nesse sentido. Porque a maioria dos exames de proficiência, eles vão provar um certo nível, né? Na verdade, todos os exames de proficiência vão provar um certo nível de inglês. A gente quer que o aluno esteja nesse certo nível, de preferência de maneira sólida, para que ele consiga fazer a prova. Então, vai ter trabalho nas 4 habilidades, na fala, na escuta, na leitura e na escrita. Vai ter um trabalho muito sólido em gramática e vocabulário. E a gente não só fala de gramática e vocabulário para o exame. Esse tipo de estrutura eles gostam de ver no exame. Gostam que os candidatos produzam. Ou esse vocabulário é muito interessante ser usado. Mas a gente fala de gramática e vocabulário não só para o exame, mas para a vida, né? A preparação para o exame é algo meio que momentâneo, mas o inglês que a gente está trabalhando com o aluno em sala de aula é algo que é para ser duradouro, né? Algo que o aluno com certeza vai levar. Porque senão ele não consegue passar no exame. Exato. Né? Na verdade, então tem que ser uma coisa que ele vai aprender mesmo. First and foremost. Primeiro de tudo tem que ser trazer o aluno naquele nível de solidez linguística para que ele consiga realmente se sentir confortável, se sentir confiante para fazer a prova, né? E eu acho que... E fora as estratégias, né? Que exatamente. você traz, os mocks, tests, para eles irem vendo como que é a prova. E acho que isso aí é bem mais direcionado do que um General English. Exatamente. E, na verdade, essa é a diferença, né? De um curso de General English. No curso preparatório, a gente vai trabalhar com o entendimento das partes dos exames. A gente vai trabalhar com prática, com tempo correto. A gente vai ter os simulados, né? Que são os mock tests. A gente vai analisar cada parte, cada estratégia a fundo para que o candidato realmente tenha essas ferramentas para poder usar no dia do exame. E eu acho que, na verdade, os simulados são o X da questão. Porque né, poder ter a chance de praticar dentro da situação de exame real, eu acho que vale muito a pena. E a questão do timing é essencial, né? De você falar assim, nossa, eu tenho 40 minutos para escrever, sei lá, 200 palavras, né? Eu acredito muito na questão do controle emocional também, sabe? Porque é um fator que muita gente acaba não levando em consideração quando vai decidir fazer um exame, né? Nossa, será que eu tenho um preparo emocional para fazer? Será que eu tô pronto? Como eu lido com pressão? Como eu lido com provas? Enfim, acho que, como eu falei, são muitas variáveis aí. E também tem o caso do aluno que já tá pronto linguisticamente, que já tem um nível sólido de inglês, mas porventura não conhece a prova, não sabe o que o exame é. E a gente vai trabalhar. E aí acaba se perdendo, às vezes não passa porque não conhecia o exame, não sabia como que era a dinâmica da prova. Exatamente. E na verdade, são os 2 ingredientes aí. Sim. Preparo linguístico, né? Um nível de inglês sólido e conhecimento da prova. Né? Mas quando a gente tem um aluno que já tem um nível de inglês bem interessante para poder fazer a prova, a gente vai trabalhar só com exam training, que é o treinamento para o exame em si. Legal. E agora que você também é examinador, né, dessas provas. Desde 2012. Oral. Você lembra de algum aluno, assim, alguma situação de algum aluno que todo mundo ficou meio chocado, ai, coitado, né? Ele estava realmente, não estava emocionalmente preparado para fazer a prova. Diversas vezes. A gente acaba encontrando muitos adolescentes, muitas crianças, né, e às vezes não estão 100% preparados para fazer aquilo naquele dia. E isso acontece, eu acho que muito, muito por conta da... Mas não tem vez. Fale, pronto, acabou. A gente não tem muito o que fazer. É uma chance. E não conseguiu, vai ter que tentar de novo. E pagar de novo. A gente tem uma maneira de acabar conversando, tratando esse tipo de candidato que tá mais nervoso, mas a gente tem um certo limite de coisas que podemos fazer. Né? Claro, com certeza. E tem algum exame, Rô, que você acha que é mais reconhecido internacionalmente? Eu acho que desses que a gente mencionou, hoje em dia, o IELTS está muito em voga. Desde 2016, na verdade, em 2016, 2017, teve um boom muito grande de
procura por migração e estudo no Canadá, que assim, a gente teve uma demanda muito altíssima de candidatos fazendo IELTS. Hoje em dia eu acho que deu uma certa diminuída, mas ainda é muito comum. Cambridge, hoje em dia, está sendo cada vez mais reconhecido nos Estados Unidos. Antigamente não era tanto. Então, exames de níveis maiores, como o C1 e o C2, estão ganhando espaço entre universidades americanas. Porque como aí prova, é até melhor, né? não é? Porque você já são tem um exame vitalícios, né? Exato, você tem um exame ali que prova seu nível. Por que você tem que aplicar por outro, né? Tipo IELTS ou TOEFL, só porque na universidade aceita esse. Mas, gente, tô provando aqui que eu tenho um nível C2. Exato, E que legal saber que eles estão agora mais abertos a aceitar, né? Na verdade, isso vem mais das universidades americanas, né? Tá. De instituições acadêmicas nos Estados Unidos, porque sempre teve uma cultura muito forte de aceitar somente TOEFL. Verdade. E agora, na verdade, sempre foi o que a gente trabalhou, né? Nos últimos anos, quando a gente fala de preparação de exame. Você quer estudar nos Estados Unidos? TOEFL. Tem que ser preparação para TOEFL e assim por diante. Inclusive, esses exames nos últimos anos têm passado por cada vez mais modificações para que eles se tornem mais, eu acho que até relevantes e acessíveis para o candidato, né? Porque era muito difícil no passado. E a questão dos materiais. Eles ainda são difíceis, são exames desafiadores, mas eu acho que eles estão. Esses exames têm passado por modificações que vão refletir mais comunicação na vida real. Isso é ótimo. Sair um pouco ali do formal, do livro, by the book. Exatamente. E trazer ali algo que você vai usar no seu dia a dia, né? Eu acho que nada mais justo, né? Do que refletir a realidade do aluno na prova. Né? Eu acho que é algo que muita gente sempre se questionou. Por quê, né? Por que tão difícil? Ou por que tão formal? Por exemplo, o TOEFL tinha partes, assim, super densas, né? Com um trabalho de leitura, com um trabalho de escrita, inclusive integrando as duas habilidades. E hoje em dia, na verdade, acho que a partir desse mês, de julho ou agosto, vão ter modificações no formato do exame. E uma também, porque agora nós temos os programas do Brasil que mandam para as universidades de lá. Exato. E eu até queria tirar essa dúvida contigo, né? Você, para esse acadêmico que está estudando no Brasil e de repente tem a oportunidade de se aplicar para uma bolsa, para um curso temporário lá fora. Seria muito válido se ele já tivesse um exame de proficiência, né? Provando o nível que ele tem de inglês. Eu acho que é um dos pré-requisitos, na verdade. Esses tipos de Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras, mestrado, doutorado, sanduíche, né? Que eles chamam, onde parte do programa acadêmico é feito no exterior. Esses tipos de certificação de alto nível são pré-requisitos. Mas aí tem um específico? Não, por exemplo, os de Cambridge são aceitos? A maioria das universidades no Brasil oferece uma gama de opções para o candidato escolher. Qual ele se sentir ocasionalmente mais confortável, vai, né? Muita gente escolhe o IELTS. Então a gente acaba escolhendo o IELTS. Pensando no IELTS ali, comentando dele, nós temos duas versões dele, né? Exatamente. Que é o Academic tem o Academic e o General Training, que se chama. E qual seria a principal diferença deles? A principal diferença dos... Bom, em relação à pontuação, em relação aos scores, não existe nada de diferente, porque o IELTS é um exame que serve como uma régua do nível de inglês do candidato. Então, ele vai de um score de 0 até 9, onde 9 é o C2, é altíssimo nível de proficiência. E a partir dali do 2 ou do 3, ele começa a provar um nível A1, que é o nível básico. Então, inclusive o TOEFL e o TOEIC, eles seguem essas regras de acordo com o quadro comum europeu, né? Eles não são exames diferentes de Cambridge, por exemplo, que é pass or fail. Eles são exames que provam um certo nível. Então você não falha. Você não reprova. Você não reprova em tese, mas muitas vezes você precisa tirar uma nota específica para o seu objetivo, né? Que é a migração, que é, enfim... Mas também no teste não vem lá, né? Reprovado, não. failed. Ele vai mostrar o seu nível de inglês e o seu score na prova, né? Mas a diferença entre o Academic Training e o General Training para o IELTS tá nos componentes de leitura e de escrita, que são focados em assuntos diferentes. Quando você está falando aí de um General Training, lá na primeira parte do teste de escrita, você vai escrever um e-mail.
Ah. Mas se for no academic training, você vai ter que analisar um gráfico ali, você vai ter que dar ajudar o aluno ou o aluno mesmo trazer conhecimentos de matemática para analisar o gráfico e escrever um resumo Entendi. daquele input visual que tá ali, né? E Nossa. é bem mais complexo, porque o aluno precisa ter um tipo de linguagem diferente para descrever gráficos ou para descrever mapas, enfim, é um pouco mais complicado. E na Fora um parte. conhecimento geral, assim, Exatamente. né? E na parte de leitura também. Na parte de leitura tem assuntos muito mais específicos, muito mais voltados a meios profissionais e acadêmicos do que no general training, né? Ali uma pergunta super pessoal, tá? Quais das habilidades você acredita que a prova é mais difícil? Assim, pensando neles em geral, tanto os de Cambridge, de proficiência, quanto o IELTS, TOEFL, qual prova você acha assim que as pessoas têm que tirar um tempinho a mais? Eu sei que depende de cada depende de da cada um, habilidade das e tal, habilidades. Eu acho mas que cada um tem suas mas qual a sua dificuldades e suas experiência, assim, facilidades, né? ajudando os alunos, qual que você acha que Com é certeza é writing, com o certeza a writing, parte de escrita. escrita? É o top one. Principalmente porque quando a gente fala de exames de Cambridge ou IELTS, a partir de níveis mais altos, B2, C1, C2, os examinadores esperam que você escreva com um outro tipo de complexidade, um outro tipo de sofisticação. E principalmente porque assuntos complexos vão estar sendo debatidos ali na questão do exame, né? Naquilo que a prova está se propondo a fazer. E ele é tipo um vestibular, assim, um Enem, que as provas, elas se correlacionam? Por exemplo, vai ter um exercício ali do reading, que pode te ajudar no writing, que vai ter No uma TOEFL, ligação... sim. Ah, o TOEFL, sim, entendi. No resto dos exames, as partes são mais independentes, né? Eu acho que não tem esse tipo de relação, né? Mas é bem interessante pensar nisso, né? Porque, principalmente, como eu estava falando na parte de writing, uma dificuldade que a gente encontra bastante em sala de aula, que os alunos acabam encontrando, é com o nível de formalidade. Formalidade na verdade, quanto mais cedo você tiver na sua jornada falando com o aluno, né? Quanto mais cedo na sua jornada você pudesse expor a diferentes níveis de formalidade com, sei lá, com artigos científicos, com jornais, com podcasts, até com filmes, músicas, enfim, para poder ter uma gama variada de recursos linguísticos, né? e estruturas, né? Porque muita gente acaba chegando nos níveis mais altos e vai precisar escrever um texto formal e não sabe como. Então, isso porque isso acho que, de certa forma, eu não sei se é a melhor forma de dizer, mas acho que é um pouco culpa nossa dos professores, porque a gente acaba focando, nossa, no inglês das ruas, tal. Em conversação. Algo mais informal, e a gente não pensa no outro lado da moeda. Muitas vezes os alunos, daqui a um tempo, vão precisar de uma estrutura formal num exame de proficiência. E pensando nesse aluno, por exemplo, que é acho que é o nosso main core ali, né? Sim. Nosso público, esse aluno que precisa do inglês para o mercado de trabalho. Ele às vezes está numa multinacional, ele precisa se comunicar, escrever um e-mail formal, exatamente, participar de uma reunião. Uma pessoa, um aluno desse, um profissional dessas áreas, né? Se ele tiver um exame de proficiência, por exemplo, num C2 ou um B2 First, ele tem chances de ganhar mais no mercado, de abrir portas? Quais são as diferenças para uma pessoa que não tem, por exemplo? Na verdade, tem muita... Hoje em dia a gente ainda ouve falar muito da questão, qual que é o seu nível de inglês? Meu nível de inglês é avançado. Tá, mas quem tá falando que é avançado? Como você pode provar para mim que seu nível de inglês é avançado? Quem diz que seu nível de inglês é avançado, né? Essa é a principal vantagem de você ter um exame de proficiência, um certificado provando o seu nível de inglês. Porque esses exames, eles vão trabalhar com padrões internacionais. Esses padrões internacionais são representados, na maioria das vezes, pelo Quadro Comum Europeu, né? Que é o CFR, que ele prova o nível de inglês de maneira internacional para as línguas europeias em 6 níveis, né? Do A1 até o A1, A2, B1, B2, C1 e C2, né? E quando a gente fala de exames de proficiência, de repente um candidato está passando por um processo seletivo numa empresa ou buscando um cargo melhor, buscando uma promoção, alguma coisa assim, tudo bem, você tá me falando que seu nível de inglês é avançado, mas você tem alguma comprovação disso? O que é um nível de inglês intermediário? O que é um nível de inglês avançado? Além da entrevista que
Provavelmente será em inglês, né? provavelmente vai ser em inglês. Seria muito interessante, assim, na verdade, eu acho que causa uma impressão positivíssima se você mostrar um certificado de alguma instituição internacional. E esses que a gente está discutindo, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS, são respeitadíssimos, na verdade. Não só para o nosso meio de professores de inglês, mas também para meio de multinacionais, de inglês para negócios e assim por diante. Porque aí você já mostra que você está apto para ir para entrevista em inglês. Exatamente. Então, tipo, tá aqui, ó, meu inglês avançado Cambridge falou. E não é nem isso, você não é pode só... me pôr para falar com o CEO. E não é nem só a questão da entrevista, mas esse profissional vai ser capaz de dar conta de demandas relacionadas à comunicação em praticamente qualquer situação. Sim. Quão maior, quão mais avançado for o nível de inglês desta pessoa, ele ou ela vai conseguir dar mais conta, né, de se comunicar, de escrever um e-mail mais complexo, de escrever um relatório, de participar de reuniões, de negociações, de representar a empresa no exterior e assim por diante. Então você acha que seria uma boa dica ali, um bom conselho para esse profissional que tem muito contato com o inglês, que tem ali em mente ali no career plans, né? A questão de repente, ter uma promoção ou se candidatar para uma vaga lá fora, dentro da mesma empresa, que ele se prepare para uma certificação internacional. Eu acredito que é um dos caminhos que a gente pode pensar, né? Por que você está aprendendo inglês? Eu preciso de inglês para o meu trabalho. Tá, mas e aí? O que você vai fazer com o inglês no seu trabalho? E dentro de, sei lá, 2, 3 anos, como o inglês vai te ajudar? Que vislumbres você tem em relação à utilidade do inglês no seu trabalho? Você está aprendendo inglês no seu trabalho, mas... o que você vai fazer com isso? Então é interessantíssimo você pensar num caminho de certificação internacional, porque acredito até que os superiores, né, líderes, gestores, conseguem olhar para esse tipo de processo com um olhar mais atento, com mais carinho. Esse profissional aqui está se dedicando. Está sempre em busca de desenvolvimento, sempre em busca né? de desenvolvimento. E inglês, hoje em dia, a gente sabe que não é mais diferencial. Não, é mandatório, né? É obrigatório. E em relação ao professor, então, se eu for procurar um professor, eu quero ter aulas individuais, quero procurar um profissional que trabalha por conta. Qual seria o peso de um professor que tem uma certificação internacional para um professor que não tem? Eu acho que o aspecto principal é que o professor que você, aluno, eventualmente contratar, que você saiba que tem uma certificação internacional, esse professor está com certeza buscando cada vez mais se desenvolver. O desenvolvimento profissional é prioridade na carreira desse professor. E eu acho que isso faz uma diferença crucial, porque a língua está em constante movimentação e modificação o tempo todo. Então, esse professor, estando por dentro dos processos de capacitação, se desenvolvendo linguisticamente, melhorando o seu nível de proficiência para atender você, aluno, com maior sucesso, maior capacidade, maior autoridade, né? Maior excelência, eu acho que é fundamental, principalmente também porque o professor vai se colocar no papel de aluno. E é difícil, é um processo difícil, mas é um processo muito enriquecedor para nós, professores. Então, o aluno que eventualmente sabe, nossa, eu acho que esse professor aqui pode me ajudar melhor porque, sei lá, passou 5 anos no exterior. Mas, de repente, não tem nenhum tipo de certificação, fala inglês muito bem, conhece inglês muito bem, mas será que é capaz mesmo de explicar um pouco mais de gramática a fundo para ajudar você com suas dúvidas? E esse outro professor que foi buscar uma certificação internacional? Será que não vale a pena pensar 2 vezes? Eu acho que é um questionamento muito importante, um questionamento válido, porque o professor que tem certificação, com certeza, é mais capacitado. Estudou muito, na minha opinião. Estudou muito. E quanto tempo leva, assim, de estudos para você dizer, olha, quero prestar o C1 ou C2? Quanto tempo eu devo ter separado para me preparar para um exame desse? Isso varia muito de acordo com o nível do candidato, né? De acordo com o nível de inglês do candidato, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, a gente trabalha nos cursos, a gente vai trabalhar com a preparação linguística e com a preparação para a prova também. Então, um candidato que esteja iniciando aquele nível, digamos que queira fazer um C1 Advanced, um candidato que esteja no início daquele nível, eu recomendo 2 a 3 semestres estudando com aulas, com turmas,
e dedicando aí 2 a 3 horas por semana de estudos extra classe, né? Pra poder... Então, no mínimo 1 ano e meio. No mínimo 1 ano e meio, pra ter uma base bem sólida, né? Se sentir confiante pra fazer a prova. Na verdade, a partir do nível B2, eu recomendo 1 ano e meio estudando. E você acha válidos para as crianças também? Eu acho. Eu acho que é um caminho muito interessante, porque na minha visão como professor e como examinador, eu vejo que as crianças, ano após ano, estão lá, estão fazendo os exames e cada vez mais se torna um processo natural, corriqueiro para elas, e vão sempre entregar resultados ótimos, porque o nível de performance e aproveitamento nesses níveis com as crianças é espetacular. São muito focados, são muito diligentes, vão lá, fazem o exame, assim, parece que estão passeando no zoológico, estão se divertindo ali, entregam ótimos resultados. E quando tiverem que chegar no nível encarar C2, o desafio né? de um C2... Vai ser outro exame que elas estão fazendo. Eu já fiz isso várias vezes. E o que, na verdade, não é exatamente 100% positivo, porque a gente tem cada vez mais jovens alcançando níveis altos cada vez mais cedo. Sim. E nas provas, nos exames, isso é muito interessante ver como isso acontece, porque em termos linguísticos eles vão entregar muita coisa boa, mas em termos cognitivos nem tanto, porque eles não têm tanto conhecimento de mundo. Nem tanta maturidade, maturidade, né? Que quando adolescente de 12, 13 anos num nível C1 ou C2 vai conseguir falar no exame. Que pede para você falar, por exemplo, do impacto sei lá, macroeconomia, né? Exato, ou do impacto da extinção de certas espécies pro meio ambiente. Eles não têm esse tipo de conhecimento ainda. Ainda não. E é algo que acredito que precise de mais trabalho, mais pesquisa para chegar aí no meio do caminho para ajudar esse tipo de candidato também. Porque é algo que está acontecendo cada vez mais, principalmente hoje em dia, né, no nosso contexto que é cada vez mais comum, o contexto da educação bilíngue. E na outra ponta, né, pensando ali no extremo da pessoa mais velha, existe limite, idade para prestar, se candidatar? Eu nunca achei que, tanto para aprendizado, né, nunca acreditei que tenha limites para isso. Então, muita gente quer tirar uma certificação como objetivo pessoal, porque eu tenho um sonho de fazer um exame e tirar uma certificação. Então, eu acho que tudo depende de objetivos, tudo depende do nível de inglês. Eu acho que essas são os dois pilares aí para nortear o candidato que ainda está fazendo decisões, né, na vida, tanto para o âmbito profissional, âmbito pessoal e assim por diante. Legal. E se tivesse que dar uma dica, então, para esse aluno que está aqui hoje nos assistindo, nos ouvindo, e que ele tem esse plano aí nos próximos meses de se dedicar para uma certificação internacional, qual seria o seu conselho? Eu acho que é muito, muito importante, como a gente conversou anteriormente, pensar em planejamento de horas, planejamento de estudo, quanto tempo eu vou ter para me dedicar a estudar para essa certificação. Busque, hoje em dia a internet mostra tudo, né? Então busque conhecimento em relação à certificação que você quer prestar. Pense em como essa certificação vai ajudar você na sua vida profissional, na vida pessoal. Você realmente precisa fazer aquela certificação? Ou aquela outra? Precisa ser agora? Precisa ser o quanto antes? Né? Ou precisa ser, sei lá, pode ser ano que vem? É prioridade? É prioridade, né? Acho que é importante buscar alguém, um tutor ou uma escola que vá te oferecer suporte, que tenha profissionais capacitados para treinar você para prestar o exame. E não é só saber dar aula de inglês. É saber, você já preparou alunos para esse exame? Essa escola já prepara alunos para exames? Essa escola, por exemplo, tem alguma chancela de alguma universidade, por exemplo, de Cambridge ou TOEFL ou TOEIC, ela já é capacitada, Os profissionais que estão ali, né? Exatamente, autorizada a preparar alunos. Enfim, acho que organização, prioridade, planejamento, né? E entender o perfil do profissional que vai ajudar nessa jornada, né? Porque não é fácil, não é fácil estudar e não é fácil dar aula para exam prep, não. Para preparação para exames. Concordo. Acho que são algumas dicas importantes aí.
Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo aqui com o nosso especialista em exams. Como eu te falei, o Rodrigo já me preparou para exames de certificação, eu sei da capacidade dele, do know-how, e eu quis trazer um pouquinho desse know-how aqui para vocês hoje. E tiverem mais dúvidas, quiserem saber um pouquinho mais a fundo aí de cada certificação, vou deixar os contatos do Rodrigo, a arroba dele da escola, enfim, ele está à disposição para atender vocês da melhor maneira, assim como eu. Qualquer dúvida, é só nos chamar. E espero você num próximo episódio para a gente falar de mais assuntos incríveis aqui. Estarei de volta. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Rô. See you soon, guys. Take care. Bye.